Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Samir Salmen aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder falar para vocês a respeito de um tema tão importante, que é a vesícula biliar, os cálculos biliares, o que é isso, como se trata esse tipo de problema. Dr. Samir, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é a vesícula biliar. Para que serve a vesícula biliar? Qual é a função que ela tem aí no nosso trato gastrointestinal? Em primeiro lugar, queria te agradecer pela oportunidade de falar com o teu público e trazer um pouco de conhecimento do processo digestivo. A vesícula biliar é um órgão, um saquinho pequenininho, com cerca de 50 ml de tamanho, 50 centímetros cúbicos, mas ela pode chegar até 200 de extensível. E ela mora, se puder dar um foco aqui, debaixo do fígado. Se nós levantarmos o fígado, a vesícula está aqui logo abaixo, do lado do estômago e do lado em cima do intestino grosso. A vesícula, eu creio que há uma imagem que pode mostrar muito bem qual a função dela e onde ela fica, essa aí. Pode olhar, então, que abaixo do fígado está aquele saquinho ali que tem um caninho de cor verde. O fígado produz a bile. E essa bile desce por aqueles dois canais em V ali, se juntam através do canal hepático, desembocam pelo canal que está atrás do estômago e vão se juntar como se fossem dois córregos se juntando para formar um rio, a um canal que vem do pâncreas. Então, fígado e pâncreas produzem substâncias, a bile, sais biliares, insulina. E logo que a comida vem do estômago e faz aquele joelho ali no duodeno e passa por ali, um estímulo hormonal faz com que esses dois órgãos despejem sobre a comida as suas substâncias e ali, efetivamente, depois da nossa boca, é que começa o processo digestório. Nós temos enzimas na boca também, mas ali é a parte principal. A vesícula é um saquinho que fica pendurado, como se fosse uma manga pendurada num ramo da árvore, e quando a bile produzida no fígado, através daqueles dois canais em V, desce, a maior parte dela entra dentro da vesícula. E ali ela é armazenada e ela é como se fosse maturada. É como se nós deixássemos um vinho, uma cerveja para maturar, e depois a vesícula contrai e a joga de novo no canal para auxiliar no processo digestório. Então, a partir do momento que o alimento passa pelo duodeno, ele estimula a vesícula, estimula a ela jogar a bile para dentro do intestino. E essa bile lá dentro do intestino vai ajudar na digestão. Sim, ela tem a capacidade de emulsificar as gorduras. As micelas de gorduras vai quebrando, exatamente. Ela vai emulsificando. Eu costumo brincar dizendo que a bile tem o papel daquele saponaço que nós usamos na cozinha quando o prato está muito gorduroso e a gente não consegue lavar. Ela vai entrar e vai fazer aquela limpeza junto com as secreções do pâncreas. É um trabalho conjunto. Certo. E por que muitas vezes ocorre problema na vesícula biliar? A vesícula, ela armazena a bile, e a bile, por incrível que pareça, é 90% constituída de água. Mas é uma água que contém sais biliares, lecitina, gorduras, colesterol, principalmente, né? E essa solução, que é uma solução isotônica, ela convive dentro da vesícula num equilíbrio químico que a mantém líquida. Fenômenos inflamatórios, quando a vesícula inflama, as suas paredes inflamam, esse equilíbrio, que nós chamamos de triângulo de Small-Salmon, esse equilíbrio osmótico, ele se quebra e essa substância biliar, ela começa a se depositar, inicialmente numa forma mais concentrada, depois na forma de um barro, que pode se agregar e formar os cálculos de vesícula biliar. E o que esses cálculos fazem de mal para o nosso sistema, para o nosso organismo, Samir? Se o Marquezine puder mostrar a imagem de uma vesícula com pedras, eu acho que o telespectador vai poder ter uma ideia da capacidade que os cálculos têm. O próximo, por favor. Essa é uma vesícula aberta, José, com pedras, algumas pedras.
Mas essa não é a cor de uma vesícula normal. A vesícula é clarinha, né? Essa é uma vesícula que ficou inflamada, depois infeccionada, ela apodreceu. Se vocês olharem à esquerda ali, vão ver um buraco nela. Essas pedras presentes dentro de uma vesícula biliar, elas podem provocar inflamação, podem provocar infecção, podem provocar a perfuração da vesícula e, às vezes, elas podem, as menores, migrarem por aquele canal lá embaixo e caírem dentro do colédoco, que é o canal que termina confluente com o do pâncreas. Se elas ficarem só dentro do colédoco, a bile não consegue passar, que vem do fígado, e o indivíduo começa a desenvolver a icterícia, começa a ficar amarelo. Muitas vezes, elas descem e entopem o canal comum com o pâncreas, o esfíncter de Oddi. E o pâncreas tem uma substância muitas vezes superior à capacidade que a vesícula tem de fazer o processo digestivo. São enzimas que elas são acionadas, José, pela alta concentração do ambiente. Se tem uma pedra entupindo o canal e não deixando a secreção do pâncreas passar, essas enzimas são ativadas. Elas entendem que é ali que elas têm que começar o processo de digestão. Então começa a ocorrer um processo que nós chamamos de diabrose. Elas começam a comer o próprio pâncreas. É onde você tem a pancreatite aguda, que é uma doença fatal muitas vezes. Então, além de uma inflamação que a vesícula pode ter por si só, por esses cálculos também podem migrar e entupir a saída também do líquido do pâncreas, dando uma pancreatite que é compatível até mesmo com óbito. A pessoa pode morrer por causa da pancreatite, é isso, Samir? Eu costumo dizer para os colegas que vesícula e pâncreas matam e matam bem matado, né? Nós vivemos um dilema na medicina, José, que há duas escolas hoje. As que pregam que indivíduos portadores de pedra na vesícula, assintomáticos, ou seja, que nunca tenham tido crise, porque sabe que a maioria das pessoas atravessa a vida com cálculos na vesícula sem que nada ocorra. Mas, por não saberem serem portadores de cálculo de vesícula, muitas vezes eles contraem uma inflamação, se acesta uma infecção na vesícula, esses indivíduos ficam dias com sintomas, não sabem o que tem. E quando eles procuram assistência médica, aí sim já se desenvolveu uma colecistite ou a complicação que é a pancreatite. E esses quadros são perigosíssimos, né? Principalmente nos homens, principalmente nos diabéticos, principalmente nos obesos. Os diabéticos têm no seu organismo, ou não têm, a falta de uma substância chamada opsonina, que tem a capacidade de matar bactérias que não respiram ar, que são aquelas bactérias que provocam a gangrena. E quando eles contraem a inflamação na vesícula, o quadro que se vê é mais ou menos esse que apareceu na imagem. São gangrenas, perfurações, aderências. São pacientes muito ruins de se tratar. O prognóstico deles costuma ser pior. E nos homens também. Bom, falando em vesícula biliar, eu queria saber quais são os sintomas que o nosso telespectador pode ter em casa e saber que está acometido deste problema, que é a colicistite ou a inflamação da vesícula. Existem dois tipos de intercorrência. Existe a chamada colicistite, que é a inflamação da vesícula, que depois vira uma infecção, e você tem a cólica biliar. A cólica biliar se dá quando uma pedra não vai para o canal, mas ela entope o canalzinho chamado duto cístico, que liga a vesícula ao canal principal que vai desembocar no duodeno e no pâncreas. Quando você tem uma cólica biliar, basicamente é uma dor em forma de cólica, que se apega aqui no epigastro ou do lado direito, debaixo do 10º arco costal. É só você contar 10 costelas, a vesícula vai morar ali debaixo. A cólica biliar costuma ser um pouco mais branda. É aquela cólica que o indivíduo tem, toma um antiespasmódico, vai no pronto-socorro, às vezes não faz um exame e tal, e passa. Mas, quando é uma colicistite, ou seja, ite, inflamação, ele tem a inflamação que se acessa uma infecção, costuma ser uma dor progressiva, que vai se intensificando mais e ele começa a desenvolver vômitos. Se esses cálculos saírem da vesícula, um deles, e entupir o canal, ele começa a ficar amarelo, começa a ter icterícia. Certo. E os cálculos que migram
e que param ali, tecnicamente, tem como serem dissolvidos ou tirados que não seja através de uma cirurgia? Eu queria que se mostrasse a primeira imagem que eu trouxe hoje. Veja bem, essa foto é feita na saída do estômago, dentro do duodeno. À direita, aquele tubo branco ali, é a ponta de um aparelho de endoscopia. E ele está com um cesto. Lembra-se da nossa infância, José, que a gente comprava ovos, ele vinha naquele cesto de arame? Sim. É um basket que ele entra dentro do canal, que é aquele buraco ali, vai lá e traz a pedra para dentro do estômago e depois ela é recuperada pela boca para fora. Esse é o tratamento clássico que se tem da coledocolitíase, que é quando a pedra migra para dentro do canal. Então, hoje, com endoscopia digestiva, nós temos em Bauru serviços muito bons nesse sentido. Aliás, eu queria agradecer aqui publicamente essa imagem que me foi cedida pelo Dr. Nelson Maeda, que junto com a doutora Eliane Trentini são os grandes profissionais do Hospital da Unimed que realizam esse tipo de procedimento. Então, há tratamento para a pedra no canal. Agora, você falou uma palavra importante para alertar o público. Não existe dissolução de pedra na vesícula. Esses tratamentos empíricos com chás, ursacol, são coisas do passado, porque ao tentar se dissolver quimicamente a pedra da vesícula, diferente da pedra do rim, que você implode com aparelhos, ela quebra em fragmentos microscópicos e desce pelo ureter e sai pela bexiga e depois pela urina, a vesícula não tem essa saída. Se você provocar a dissolução e transformar em grânulos, em areia, ela só tem uma saída, que é o colédoco. E ela vai se depositar ali e vai entupir o colédoco e causar uma pancreatite. Então, esse tipo de tratamento não é recomendável, é um tratamento recriminado. O correto, pedra no colédoco, nós fazemos exames, ressonância magnética de via biliar, seguidos dessa endoscopia que eu acabei de mostrar, que se chama colangiografia endoscópica com papirotomia, porque depois eles cortam o canalzinho para deixar ele relaxado, ou seja, as próximas pedras descerão com facilidade. Certo. Como é feito um diagnóstico de certeza, Samir, de que o indivíduo está acometido dessa doença? Só a clínica é o suficiente para você falar, isso daqui é uma colicistite, temos que tratar dessa maneira, ou existem alguns exames que te dão a certeza e o melhor caminho a ser tomado? Hoje em dia, a clínica continua sendo soberana, é um dever do médico examinar o paciente, juntar o seu histórico. Olha, doutor, eu estou nauseando depois que eu como, eu me sinto pleno, comi um pouquinho, eu estou com dor, aquilo. Onde é que é a dor? Do lado direito, debaixo da costela. Essa somatória de sinais e de sintomas nos levam a pensar numa colecistopatia ou numa colelitíase. Às vezes você vai palpar, o indivíduo não deixa estar com muita dor, possivelmente já está inflamado, uma colicistite. Mas a medicina avançou demais, então nós temos exames ouro para isso. Além dos exames de sangue, por exemplo, pelos exames de sangue, José, é possível você ver as elevações das bilirrubinas, das transaminases, da própria amilase, que é a enzima do pâncreas, que mostram que já há um cálculo obstruindo o canal. Mas o exame ouro, primeiro é a ultrassonografia. A ultrassonografia vai mostrar que a vesícula possui cálculos, vai mostrar que a parede da vesícula pode estar inflamada ou não, ela dá as fotos dos tipos de cálculo. E depois, se houver suspeita de que uma dessas pedras possa ter migrado para o canal, nós fazemos a colangiografia-ressonância, né? A ressonância magnética através de uma colangiografia. E, se necessário, o endoscopista entra com esse aparelho e o primeiro procedimento que ele faz é injetar um contraste pelo buraco que tem ali no duodeno. Esse contraste vai subir e vai mostrar exatamente onde está o cálculo. Dá o que a gente chama de imagem em taça, em cálice de vinho. Você tem uma imagem, o contraste sobe e fica parado nesse formato, é onde está a pedra. E, se necessário, também, às vezes, uma tomografia abdominal, para você se certificar que não há outros órgãos envolvidos, como o fígado, pâncreas, o próprio estômago, que podem estar envolvidos nesse processo. Então, cercado desse aparelho diagnóstico, de imediato a gente indica a cirurgia. Certo. Quando indicar uma cirurgia que é a simples extração através de uma endoscopia ou uma cirurgia onde você vai retirar toda a vesícula? Quando indicar um e outro? Existem duas situações: pedra na vesícula e pedra no canal.
A pedra no canal, em geral, vem associada de pedras na vesícula, porque em geral ela tem várias e é uma, duas que descem. Então, quando a pedra no canal, o primeiro procedimento é essa endoscopia com a colangiografia endoscópica e a retirada do cálculo do canal. O indivíduo estabiliza, na sequência, a cirurgia. A cirurgia antiga se fazia pelo método convencional. Nós abrimos uma incisão aqui debaixo do rebordo costal ou uma incisão mediana e se fazia a chamada cirurgia convencional. Hoje já há o recurso da laparoscopia e da robótica. Nem sempre é possível terminar o procedimento pela laparoscopia ou pela robótica. Algumas vezes, uma incidência aí que varia entre 2% e 6%, nós somos obrigados a transformar numa cirurgia convencional, porque às vezes o quadro é de uma gravidade que tanto a robótica como a laparoscopia não conseguem concluir. Mas, de uma maneira geral, em 94% dos casos, nós fazemos por laparoscopia, a recuperação do paciente costuma ser boa, dependendo da gravidade do quadro. Porque às vezes você consegue fazer a cirurgia, mas a infecção já avançou de uma maneira que o indivíduo pode estar em infecção generalizada, pode ter comprometimento de outros órgãos, e aí é o organismo que vai ter que resistir. E nem sempre você consegue sucesso nisso. Samir, já uma curiosidade minha. Se a vesícula biliar serve única e exclusivamente para armazenar a bile, e se você numa cirurgia retira ela e é compatível com uma vida normal, por que já não tirar a vesícula de todo mundo? Essa é uma briga eterna, né? Os livros, a academia prega que os indivíduos que têm diagnóstico de pedra na vesícula e não têm crises não deveriam ser operados. Eu, ultimamente, eu estou com 63 anos, estou indo para 42 de formado. Eu mudei minha opinião radicalmente. Uma vez feito o diagnóstico de cálculo de vesícula, opere. Porque são exatamente esses pacientes que não são sabedores do diagnóstico que têm, depois ficam sabendo, mas não procuram assistência, em algum momento da vida eles podem desenvolver a colicite aguda. E operar vesícula sem inflamação ou infecção é infinitamente mais simples do que você operar no quadro agudo. Tem pus, tem sangue, tem aderência, outros órgãos colam ali, é infinitamente mais complicado. Então, eu venho mudando de opinião, José. Eu acho que uma vez feito o diagnóstico colecistopatia calculosa, eu recomendo a cirurgia. Assim como nos pólipos, assim como nos adenomiomas, nos pequenos tumorizinhos que aparecem na vesícula, o potencial de malignização existe e a gente não pode desprezar. Tá? Isso eu até acho que vale para aquelas pessoas que têm o apêndice. Muitas vezes você faz uma laparoscopia. Você viu que o apêndice está ali. Mas não tem mais nada. Por que não tirar o apêndice também? Um dia pode dar uma apendicite e pode ser que essa pessoa, quando vai procurar o tratamento, esse apêndice já abriu para a cavidade abdominal e o tratamento é totalmente diferente. Existe uma coisa chamada apendicectomia incidental. Os astronautas, antes de saírem de órbita, em geral todos são apendicectomizados. O apêndice é retirado, mesmo não inflamado, para que ele não tenha crise lá em cima. E lá não vai ter cirurgia. Claro que outras doenças podem acometer o astronauta, mas o apêndice é uma das coisas previsíveis. Antigamente, alguns exércitos faziam isso, né? E nós, cirurgiões, nos deparamos com situações das mais obtusas possíveis. Você entra para uma laparoscopia ou para uma cirurgia tradicional em busca de uma patologia no ovário ou no intestino e você acaba se deparando com alguma coisa próxima do apêndice e o apêndice ali. Muitas vezes você tem que ressecar o apêndice para fazer aquela cirurgia específica. Eu me deparei há dias atrás com um pequeno tumor no epíplo, um tumor benigno, e eu precisei tirar o epíplo, aquela capa de gordura, e ele estava colado no apêndice. Eu não hesitei em tirar o apêndice e mandei para anato patológico. E a família, nossa, mas o senhor tirou o apêndice? Eu falei, tirei, ele estava próximo ao processo. Então, existe uma certa proteção, entre aspas, ética, de você se confrontar com doenças próximas ao apêndice e você perceber que o apêndice está envolvido, você pode tirar. Agora, fazer a cirurgia por fazer para prevenir
a medicina ainda não recomenda, não há essa recomendação, a não ser nessas situações exóticas que eu acabei de falar. Samir, e uma vez o indivíduo operado da vesícula, feito todo o tratamento, ele tem chance de desenvolver essa doença novamente, ou seja, um cálculo na via biliar, alguma coisa ou não? Tirou a vesícula, melhorou? Pode desenvolver cálculo nos canalículos do fígado, e esses cálculos podem migrar pelo colédoco se ele tiver propensão para isso. Vou dar um exemplo clássico, são os nossos afrodescendentes que têm uma incidência maior de anemia falciforme, por exemplo. Doenças hematológicas, doenças do sangue, que provocam a degradação da hemácia, da célula sanguínea, que joga ferro, mioglobina, hemosiderina na corrente sanguínea, elas podem se concentrar no fígado e provocar a formação de cálculo. Às vezes o indivíduo tem uma propensão genética, às vezes tem uma doença nefrológica, isso pode acontecer. A estatística é baixíssima, mas eu já presenciei pacientes que nós operamos e a posteriori, um dia eles desenvolveram icterícia, nós fomos ver, havia cálculo no colédoco que foi retirado com endoscópio. Pergunta, da onde veio? Só pode ser formado nos canalículos do fígado e por ali migrarem pelos hepáticos e estarem ali embaixo. É possível? É comum? Não. É raríssimo, mas pode acontecer. Quanto tempo depois de uma cirurgia dessa o indivíduo volta às suas atividades normais? Depende da doença que ele teve, depende do tipo de cirurgia que ele teve. Por exemplo, os indivíduos que vão em consultório, detectou pedra na vesícula, não tem inflamação, mas eles estão tendo casos, doutor, eu precisei ir no pronto atendimento a semana que passou, doutor, eu estou tendo dor, eu estou tendo náusea, eu como uma lasanha, uma carne gordurosa e eu fico enfastiado e tal. Nós indicamos a cirurgia de modo eletivo, ou seja, não é urgencial. Esses indivíduos submetidos à cirurgia eletiva, por laparoscopia ou por robótica, são procedimentos combináveis. Normalmente, se não tiver nenhuma intercorrência, for um indivíduo saudável, em 10 dias, 12, no máximo 15 dias, eles estão retornando às suas atividades normais. Agora, nos quadros em que há infecção, que é o que a gente mais pega, porque é o que cai nos pronto-atendimentos, os grupos de emergência pegam isso, e dependendo do grau da infecção, dependendo do fato de muitas vezes, às vezes, você ter que converter essa cirurgia para uma cirurgia convencional, aí a recuperação pode ser longa. É diferente uma incisão abdominal de 4 furos, né? Depende tudo da doença, depende tudo do indivíduo. As mulheres são mais corajosas, José. Elas voltam a trabalhar mais cedo. Nós, homens, nesse sentido aí, estamos na rabeira. Os homens ficam mais relaxados. Eu me lembro que na época de faculdade tinha os 4 Fs lá, que eram pessoas que tinham mais propensões a ter os problemas na vesícula, que eram mulheres, 40 anos, gordas e multíparas, que já tinham tido filhos. Ainda continua isso? As mulheres têm mais... Family, forte. As mulheres têm uma propensão na proporção de 3 vezes para 1 de terem cálculos na vesícula. As mulheres que pariram têm mais possibilidade de terem cálculos de vesícula. As mulheres de baixa estatura, mais obesas, têm mais possibilidade de formarem cálculos de vesícula. Isso é estatístico, está provado em trabalho científico. E existem bolsões no mundo onde a pedra na vesícula não existe, né? Por exemplo, os indivíduos que moram à beira do Nilo, no Egito, nunca se registrou um caso de cálculo de vesícula. No Japão, que os indivíduos que moram na zona rural, pela baixa ingesta calórica deles, também a taxa de formação de pedras de vesícula é baixíssima. Existe uma correlação direta entre a superalimentação e o padrão de alimentação com muitos carboidratos e com muitas gorduras, como é o padrão da sociedade norte-americana, por exemplo, com a formação de cálculo, porque a taxa de colesterol tende a se elevar. E ele, em alta concentração no sangue, em algum lugar ele vai depositar. E normalmente a vesícula é a sua vítima, né? Samir, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira clara, tranquila, a respeito aí dos problemas da vesícula, mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. A mensagem que eu deixo é que a essa altura da vida eu computei já mais de 1.600 cirurgias de vesícula, entre o Hospital de Base, o Hospital da Unimed e a Santa Casa de Agudos, e eu no momento atravesso esse dilema.
pacientes portadores de pedra na vesícula, hoje, na minha humilde opinião, com 63 anos, 42 de devem fazer a cirurgia mesmo sem sintomas. Eu sei que colegas provavelmente não concordarão comigo, porque a pior coisa para um cirurgião e para o paciente é o quadro se agudizar e se transformar num quadro de consultório e cirurgia eletiva num caso de pronto-socorro e UTI. Isso pode ser evitável, inclusive do ponto de vista de custo hospitalar. Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Samir aqui no nosso estúdio. Tenho certeza que ele elucidou bem esse assunto. Se ainda assim restaram algumas dúvidas, quero encaminhar para a TV Prevê. Tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.